grande notícia do fim de semana é a saída, né, a notícia ontem, na sexta-feira, confirmada a saída de fato do Marinho para o Flamengo, já esperada, né, Gabi? Que grande loucura, na verdade, né? Porque a expectativa era o mundo árabe, e quem chegou fazendo proposta foi o Flamengo. Mas sim, foi vendido o Marinho por cerca de 8 milhões, um valor realmente muito baixo, mas temos explicações. Vamos lá, o Marinho já tinha dado a letra ano passado em uma live, falando que realmente queria deixar o clube, que... No ano passado não, perdão, foi nesse ano, início do ano, depois da Libertadores. Ele começou a dar alguns indícios que realmente queria deixar o clube, viu o Lucas Veríssimo ser vendido, viu o Pituca ser vendido, viu o Luan Pérez ser vendido, e ele queria ser vendido também. Ele foi a público demonstrar essa vontade de deixar o clube. Deu muito ruim internamente, tá? Internamente ficou um clima muito chato, o Rueda chegou a conversar com ele pessoalmente, mas o clima, enfim, não foi muito bom, tá? A expectativa era que eles resolvessem isso nas internas, né? Que ele fosse até a diretoria, realmente conversasse de forma interna, mas ele explanou, então deu um ruim danado. Internamente ficaram muito chateados, os dirigentes, enfim, decepcionados também. E aí, a partir desse momento que ele realmente falou, não quero, foi se criando um clima terrível, meus amigos, parafraseando o grande Galvão. Porque faltou realmente estrutura para suportar essa relação, assim. Acho que internamente, posso falar como apuração mesmo, a gente soltou material no UOL, eu, Lucas Mussetti e Éder Traschini para comentar um pouco sobre essa saída, do porquê venderam tão rápido, né? Foi uma negociação muito rápida, foi uma novela resolvida muito rápida, o que todos estranharam, e por um valor realmente muito aquém, né? Por ser o Marinho, o destaque de 2021, fez uma Libertadores muito boa, e depois realmente caiu de rendimento e não apareceu mais, não brilhou mais, mas esperava-se um valor um pouco mais alto, né? E não, foi vendida por cerca de 8 milhões, um valor realmente muito baixo, por conta dessa instabilidade nos bastidores, né? Ele não tinha uma relação muito agradável, assim, com as pessoas dirigentes, né? Diretoria, pessoal do futebol. Até com o próprio elenco ele teve problemas, né? Porque, brincando, assim, com quem assiste BBB aqui, ele é quase uma Nayara Azevedo, tudo se torna muito sobre ele. Então, assim, se ele tá em um momento ruim, ele vai abaixando o time, ele coloca a galera para baixo, porque o momento dele é ruim. Então, assim, por exemplo, no período de briga contra a Série B, foi o pior momento, assim, do Marinho nos bastidores, porque foi o período que ele precisava aparecer, né? Se ele realmente é o cara, o capitão, é o cara que realmente vai levar a molecada, vai dar a cara a tapa, e foi o momento que ele menos apareceu. Então isso também pesou internamente, não gostaram, criou um clima ruim também por terem dado a abraçadeira de capitão para ele, porque internamente entendiam que ele não merecia. Então, assim, o clima internamente foi uma das coisas que mais pesou para essa venda acontecer, viu, Mal? Apesar de ser realmente um jogador que conseguia ajudar em campo, era um cara que conseguia faltas, mesmo que não estava em um bom momento, era um cara que conseguia marcação em cima dele, ele tinha essa importância técnica, mas não foi o que sustentou para o Santos tentar brigar. O Santos não planejava renovar com ele, por exemplo, o contrato dele até o final desse ano, e o Santos não planejava renovar com ele. Um dos problemas também que gerou um atrito aí foi que o Marinho foi até a diretoria no início do ano, do ano passado, quando o Rueda assumiu. Ele foi até a diretoria pedir um plano de carreira. Ele esperava que fossem oferecer algum tipo de plano de carreira para ele, e a diretoria não foi muito na dele, não. Queria esperar, tinha acabado de chegar, ainda estava estudando bastante coisa, tinha aquele BO do Robinho para resolver ainda. Então ainda deram uma parada nele, e ele não gostou disso. E aí, internamente, foi se criando novamente um clima terrível, porque a diretoria não tinha dado esse respaldo da carreira que ele esperava que desse, já que ele foi realmente um destaque de 2021, mas de 2020 para 2021, né, porque a Libertadores acabou em fevereiro, mas não quiseram dar esse brilho para ele naquele momento, e ele fechou a cara. Ele, enfim, foi realmente um clima muito, muito ruim mesmo, assim, pesado, de ter que contornar. Então, assim, e aí teve trocas técnicas, enfim, tudo foi se tornando insustentável para a permanência dele. E aí, enfim, esperava-se que realmente o mundo árabe mandasse alguma proposta. Tinha um clube da Arábia Saudita interessado no Marinho, mas não chegou com proposta na mesa, né? Que é o papel timbrado, com as informações, assina. Não chegou. Chegou uma sondagem, chegou conversa, mas de fato, para levar, não chegou. E aí, nos últimos dias, começou a surgir um burburinho de Flamengo, que me surpreendeu particularmente, porque eu não esperava que fosse vir o Flamengo. E começou a gerar esse burburinho, a gente demorou um pouco para confirmar até, porque é muito difícil, né? O Flamengo, querendo ou não, uma vitrine muito boa.
E quando chega essa informação, a gente fica apurando para não dar nenhuma besteira, né? Não falar nenhuma besteira para vocês. Mas sim, o Flamengo chegou com proposta. O Santos inicialmente até bateu o pé um pouco, porque tem aquela situação de ter vendido o Bruno Henrique ter brilhado pra caramba no Flamengo, então o Santos estava bem receoso de reforçar o rival, né, que é o que falam. E foi bem complicado porque quiseram bater o pé realmente, tentaram cláusula para uma venda futura, pegaram uma porcentagem, enfim. A conversa foi um pouco longa, o Santos bateu um pouco o pé, mas acabou cedendo. Ele não queria passar por mais esse desgaste e acabou cedendo. Então foi cerca de 8 milhões a venda. Marinho oficialmente é do Flamengo, Mal. Marinho sempre foi um jogador, como dizia minha avó, miolo mole, sabe? É um jogador que está é uma boa... animado, que quer confete o tempo todo e nem sempre joga tudo isso. Ele é um bom valor, se destaca porque, de fato, o nível do futebol brasileiro teve uma queda. Mas não é um super craque, né? E pelo comportamento... se o Santos tivesse ganhado a Libertadores, né, naquela final contra o Palmeiras, ele teria seu nome, entraria para a história do Santos, isso é uma coisa. Mas o Marinho vai embora sem ter entrado para a história do Santos. E assim, um jogador que está o tempo todo arrumando encrenquinhas. Então não vale a pena ter um jogador desse. Agora você falou plano de carreira. O que é um plano de carreira para o jogador? O jogador tem 30 anos, plano de carreira é o seu contrato que você tem que cumprir, fazer jus. Se está com o salário atrasado é outra coisa. Né? Não sei se você tem a receber, daí são direitos, sim. Mas o plano de carreira, o que é? Quando você está parando, de repente, você vai fazer o último contrato, se o Santos visse algum tipo de capacidade administrativa, daí sim, vai, no último contrato, vamos fazer uma passagem sua para a direção, ou você vai virar auxiliar técnico da base e tal. Será que era isso? Eu não vejo o Marinho como treinador, não. Então, acho que foi a melhor solução. Tá? O dinheiro foi pouco, evidentemente, 8 milhões de reais, ainda deve ter uma grana aí para empresário e para o Grêmio, que tinha 10%, né? E Gabi me corrija se eu estiver errado, mas acho que era isso. Sim, tá certo. Então, os cofres não é muito. Mas, enfim, acho que o Santos se livra de um problema. Se o Marinho ficasse, ia estar o tempo todo com essa coisa, eu quero sair, em cada janela tem esse problema, e o time começa a perder, e ele também se machuca demais. Então eu vejo ainda mais quando você tem o Ângelo, um garoto que está chegando aí, que tem todas as condições de suprir bem a ausência do Marinho. Essa, minha opinião, vai para o Flamengo, e daí tem isso também, né? Hoje em dia, qualquer proposta para um jogador que venha do Flamengo é uma proposta muito sedutora, porque o Flamengo tem ambições, né? Disputa títulos importantes, é uma realidade diferente do Santos hoje. Mas em que pese isso, que é uma proposta que seduz todo mundo, a maneira como o Marinho sempre encaminha a sua relação com o clube, né, e por consequência com os colegas, é uma maneira que não é positiva, não é construtora. Não é alguém de grupo, embora seja uma figura muito divertida, muito teórica, tem as características que encantam, né, a torcida, ele é um fabricante de memes e tal, mas já não estava funcionando, então acho que é bom para todo mundo. Vai ser feliz no Flamengo, não sei se vai jogar, vai ser banco lá também, tá? Qual?